A colisão de Umberlin. Fora de controle. Em 1º de julho de 2002, houve uma das mais dramáticas colisões aéreas, pois envolvia um voo de muitas crianças em férias que voava da Rússia até a cidade de Barcelona. O acidente teve lugar no espaço aéreo que separa as cidades de Auengen e Umberlin, no extremo sul da Alemanha. As duas aeronaves colidiram no ar às 16 horas e 35 minutos do dia 1º de julho de 2002. O leme do 757 da DHL acabou cortando ao meio a cabine do tubo leve, fazendo com que todos os tripulantes e passageiros da aeronave morressem na sequência do choque. A investigação do Escritório Federal de Investigação de Acidentes Aéreos da Alemanha determinou que as causas do acidente tinham sido a falha do sistema de controle de tráfego aéreo suíço-alemão e problemas quanto ao uso do sistema de anticolisão. 1 ano e meio depois da colisão aérea, o controlador de tráfego aéreo que estava de serviço na hora do acidente, o dinamarquês Peter Nielsen, foi morto à facada em 24 de fevereiro de 2004, em um aparente ato de vingança pelo russo Vitaly Kaloyev, que perdeu a esposa e os 2 filhos no acidente. O voo 2937 da Bashkirian Airlines foi um voo fretado de Moscou, Rússia, para Barcelona, Espanha, transportando 60 passageiros e 9 tripulantes. 45 dos passageiros eram estudantes russos da cidade de Ufa, em Bascortostão, em uma viagem escolar organizada pelo comitê local da Unesco, à Costa Dourada, perto de Tarragona, na Catalunha. A maioria dos pais das crianças eram funcionários de alto escalão da República Autônoma Russa. Um dos pais era chefe do comitê local da Unesco. A aeronave, um Tupolev, foi construída em 1995 e foi entregue pela primeira vez à Bashkirian Airlines em 1998, antes de ser vendida à TAS European Airlines. A aeronave foi vendida mais uma vez para a Shaheen Air em 1999, antes de ser devolvida à Bashkirian Airlines em janeiro de 2002. O voo foi pilotado por uma tripulação russa de 5 pilotos, a maioria deles sendo experientes, o capitão Alexander Mikhailovich-Krois, de 52 anos, e o primeiro oficial Oleg Pavlovich, de 40 anos. O voo DHL-611 era operado por uma aeronave de carga Boeing 757 e naquela noite era comandado pelo capitão britânico Paul Phillips, de 47 anos, e o primeiro oficial canadense Brett Campione, de 34 anos. Ambos os pilotos eram muito experientes. Phillips registrou cerca de 12.000 horas de voo, incluindo 4.145 horas, e Campione acumulou mais de 6.600 horas de voo, sendo 176 delas no Boeing 757. As duas aeronaves estavam voando em nível de voo de 360, 36 mil pés, ou seja, 11 mil metros de altura, em rota de colisão. Apesar de estar apenas dentro da fronteira alemã, o espaço aéreo era controlado a partir de Zurique, na Suíça, pela empresa privada suíça de controle do espaço aéreo Skyguide. O único controlador responsável pelo espaço aéreo era Peter Nielsen, que estava trabalhando em 2 estações de trabalho ao mesmo tempo. Em parte devido à carga de trabalho adicional e em parte devido aos atrasos nos dados do radar. Ele não percebeu o problema a tempo, portanto, não conseguiu manter as aeronaves em uma distância segura uma da outra. Menos de 1 minuto antes do acidente, ele percebeu o perigo e contatou o voo 2937, instruindo o piloto a descer até o nível de voo 350, para evitar a colisão com o tráfego de travessia do voo 611. Segundos depois que a tripulação russa iniciou a descida, seu TCAS o instruiu a subir, enquanto mais ou menos ao mesmo tempo o TCAS do voo 611 instruiu os pilotos daquela aeronave a descer. Se ambas aeronaves tivessem seguido essas instruções automatizadas, a colisão não teria ocorrido. Os pilotos do voo 611 da DHL seguiram as instruções do TCAS e iniciaram uma descida, mas não puderam informar imediatamente a Nielsen.
porque o controlador estava lidando com o voo 2937 cerca de 8 segundos antes da colisão. A taxa de descida do voo 611 era de cerca de 12 metros por segundo, não tão rápido quanto o intervalo de 13 a 15 metros por segundo, recomendado pelo TCAS desse jato. Quanto ao topo leve, o piloto desconsiderou a instrução do TCAS do seu jato para subir e já iniciando a descida conforme a orientação do controlador. Assim, ambos os aviões estavam descendo. Para você ver, né, Tiziano? Aqui temos mais um caso dramático em que o fator humano é profundamente responsável. Realmente é complicado, viu? Se você esperar uma orientação do controlador e o controlador atolado de trabalho acaba meio que se atrapalhando ou ficando um pouco desatento, e mesmo com a orientação o outro camarada ainda resolve descer junto, é complicado. Tu tá ligado, se o controlador Peter Nielsen não tivesse interferido em qualquer coisa, esse acidente nunca teria acontecido. É complicado, realmente foi uma situação realmente, acredito que única e bem lamentável. Sem saber dos alertas emitidos pelo TCAS, Nielsen repetiu sua instrução para o voo 2937 DC, dando à tripulação do Tupolev informações incorretas quanto à posição do avião DHL, dizendo que o Boeing estava à direita do Tupolev, quando na verdade estava à esquerda. 8 segundos antes da colisão, a tripulação do voo 2937 finalmente percebeu sua posição real, quando teve o visual do voo 611 vindo da esquerda. O voo 611, em resposta, aumentou a taxa de descida, pois segundos antes da colisão, os pilotos do voo 2937 finalmente obedeceram ao TCAS do jato para subir e tentaram colocar a aeronave em uma subida, mas a colisão agora era inevitável. De volta ao Lago Constance, foi revelado o tamanho do desastre. No jardim de Ulla Dinklager e espalhado por quilômetros na zona campestre, estavam as fuselagens da pior colisão aérea da Europa em 30 anos. Uma asa e parte da estrutura do Tupolev caíram na direção da casa de Ulla Dinklager. Muitas faíscas caíram por aqui e eu fiquei tentando cobrir a cabeça. Eu vi esses pedaços caindo do céu. Eles caíam pelas nuvens como gotas, gotas de fogo caindo das nuvens bem devagar. Parecia em câmera lenta. E um pedaço veio direto em minha direção. E eu pensei, não tenho como me mexer, porque não sei para onde ele vai. Eu sabia que se caísse em cima de mim, eu estaria morto. Eu não podia escapar daquilo, então só fiquei lá, olhando. A aeronave colidiu às 18 horas e 35 minutos e 32 segundos, quase em um ângulo reto e em uma altitude de 10.630 metros, 34.890 pés, com o estabilizador vertical do Boeing cortando completamente ao meio a fuselagem do Tupolev, logo à frente das asas. O Tupolev se partiu em vários pedaços,
espalhando destroços por uma ampla área. A seção do nariz caiu verticalmente, enquanto a seção da cauda dos motores continuou, estolou e caiu. O Boeing danificado, agora com 80% de seu estabilizador vertical perdido, tentou voar por mais 7 quilômetros antes de colidir com a área arborizada perto da vila de Teisendorf, em um ângulo de 70 graus para baixo. Cada motor acabou caindo várias centenas de metros longe dos destroços principais, e a seção da cauda foi arrancada da fuselagem por árvores, pouco antes do impacto com o solo. Todas as 69 pessoas no Tupolev e ambos os membros da tripulação a bordo do Boeing morreram. Outros fatores para o acidente. Centro de Controle de Tráfego Aéreo da Skingard, apenas um ATC, Peter Nielsen, do Centro de Rotas de Zurique, estava controlando o espaço aéreo através do qual a aeronave voava. O outro controlador de serviço estava descansando em outra sala durante a noite. E isso é contra os regulamentos da Skingard, mas era uma prática comum há anos e era conhecido e tolerado pela administração. Os trabalhos de manutenção estavam a ser efetuados no sistema principal de processamento de imagem do radar, o que obrigou os controladores a utilizarem um sistema de radar inferior. O sistema de alerta óptico de colisão baseado no solo, CTCA, que teria alertado o controlador sobre a colisão pendente cerca de 2 minutos e meio antes de acontecer, foi desligado para a manutenção. Nielsen não fazia ideia disso. Um sistema de alerta sonoro de alerta de conflitos de curto prazo, que lançou um alerta dirigido à estação de trabalho Ressued às 18 horas e 35 minutos e 32 segundos antes da colisão, esse aviso não foi ouvido por nenhum dos presentes nesse momento, embora nenhum erro nesse sistema tenha sido encontrado no auditório de técnicas subsequentes. Entretanto, esse aviso sonoro é funcional ou não. Não é algo que seja tecnicamente registrado. Mesmo que Nielsen tivesse ouvido este aviso, naquele momento, encontrar uma ordem e resolução útil naquele momento seria impossível. O Reino do Bahrein, a Suíça e a Federação Russa apresentaram posições que foram publicadas no relatório oficial. Os Estados Unidos não apresentaram posições divergentes. As declarações divergentes foram publicadas literalmente como um apêndice no relatório dos investigadores da BFU. A declaração do Reino Unido do Bahrein, país de origem do avião da DHL, concorda em grande parte com as conclusões do relatório. Ele diz que o relatório deveria ter colocado menos ênfase nas ações dos indivíduos e mais nas falhas dentro da organização de gestão da Skingard. A declaração do Bahrein também menciona a falta de gerenciamento de recursos da tripulação da cabine do Tupolev como um fator do acidente. A Federação Russa afirma que os pilotos russos não conseguiram obedecer ao conselho do TCAS para escalar. O aviso foi dado quando ele estava a 10.800 metros, ou seja, 35.500 pés, enquanto o controlador declarou à aeronave que o tráfego conflitante estava acima deles, 11.000 metros, ou seja, 36.000 pés. Além disso, o ATC forneceu a posição errada do avião da DHL, 2 horas em vez de 10 horas reais. A Rússia afirma que a tripulação da DHL tinha uma possibilidade real de evitar uma colisão, já que podiam ouvir a conversa entre a tripulação russa e o controlador. Aí é um fator importante. A Suíça observa que o Tupolev estava cerca de 33 metros, 108 pés, abaixo do nível de voo ordenado pelo controlador suíço, e ainda descendo a 580 metros por minuto, ou 1.900 pés por minuto. Os suíços afirmam que essa também foi uma causa do acidente. A Suíça também solicitou que a BFU fizesse uma conclusão formal que os avisos do TCAS teriam sido úteis se obedecidos imediatamente. O BFU recusou-se a fazê-lo. Consequências. Nielsen necessitou de atendimento médico devido ao estresse traumático causado pelo acidente. Na Skingard, seus ex-colegas mantinham um vaso com uma rosa branca sobre o antigo posto de trabalho de Nielsen. A Skingard, depois de inicialmente ter culpado o piloto russo pelo acidente, assumiu a responsabilidade total e pediu perdão aos parentes das vítimas.
A Skin Guide pagou a indenização às famílias das crianças mortas no valor da compensação foi cerca de 34,87 mil dólares, aproximadamente 170 mil reais. Alguns parentes pediram um aumento por cerca de 40 mil dólares, cerca de 200 mil reais. O Tribunal Federal da Suíça rejeitou os recursos de alguns parentes por indenizações mais altas em 2011. Em 27 de julho de 2006, o Tribunal de Constância decidiu que a República Federativa da Alemanha deveria pagar uma indenização à Baskinian Airlines. O tribunal concluiu que a Alemanha era legalmente responsável pelas ações da Skigard. O governo apelou pela decisão, mas no final de 2013, a Baskinian Airlines e a República Federal da Alemanha chegaram a um acordo tático, encerrando o processo antes da decisão sobre as questões legais fossem alcançadas. Os nomes das vítimas no memorial do acidente em Umberlingen. Em outro caso perante o tribunal em Constança, o seguro de responsabilidade civil da Skingard está processado em Baskinian Airlines em 2,5 milhões de euros em danos. O caso foi aberto em março de 2008. Espera-se que as questões jurídicas sejam difíceis, já que a companhia aérea entrou com pedido de falência de acordo com a lei russa. Uma investigação criminal da Skingard começou em 2004. Em 7 de agosto de 2006, o promotor suíço apresentou acusações de homicídio culposo contra 8 funcionários da Skingard. O promotor pediu pena de prisão de 15 meses se for considerado culpado. O veredito foi anunciado em setembro de 2007. 3 dos 4 gerentes condenados receberam penas de prisão suspensas e o quarto foi condenado a pagar multa. Outros 4 funcionários da Skingard foram inocentados de qualquer irregularidade. O assassinato de Peter Nielsen. Kaloyev descobriu onde ele morava. Eu fui ver o controlador. Sabia que ele estivera de serviço naquela noite. Tudo isso tinha que ter um fim. O ciclo precisava ser fechado. Eu não queria esperar mais e decidi acabar com tudo eu mesmo. Nilson apareceu. Era mais alto do que eu. Eu lhe mostrei as fotos dos meus filhos nos caixões. Ele empurrou a minha mão e então recebeu o que merecia. Вот когда вот говорят, вот это вот месть была или что-то была, месть это... Alguns dizem que foi vingança, mas vingança é uma coisa insignificante. Alguém se vinga quando foi profundamente insultado, mas isso não era vingança. Isso era punição. Это не месть была, это, скорее всего, кара была. Devastado pela morte de sua esposa e 2 filhos a bordo do voo 2937, Vitaly Kaloyev, um arquiteto russo, responsabilizou Peter Nielsen pessoalmente pelos óbitos. Ele rastreou e esfaqueou Nielsen até a morte na presença da esposa e 3 filhos de Nielsen, em sua casa em Kloten, perto de Zurique, em 24 de fevereiro de 2004. A polícia suíça prendeu Kaloyev em um motel local pouco depois, e em 2005 ele foi condenado a 8 anos por homicídio culposo. No entanto, sua sentença foi reduzida posteriormente, depois que um juiz suíço decidiu que ele agiu com responsabilidade diminuída. Ele foi libertado em novembro de 2007, tendo passado menos de 4 anos na prisão, porque na condição mental não foi suficiente considerada a sentença inicial após o lobby do presidente russo Vladimir Putin em janeiro de 2008. Ele foi nomeado vice-ministro da construção da Ossétia do Norte. Kaloyev foi tratado como um herói em casa e não expressou arrependimento por suas ações. Em vez disso, culpou a vítima de assassinato por sua própria morte. Em 2016, Kaloyev foi premiado com a maior medalha estadual pelo governo, a medalha à Glória da Ossétia. A medalha é concedida a maiores conquistas, melhorando as condições de vida dos habitantes da região, educando a geração mais jovem e mantendo a lei e a ordem. Tiziana, aí vemos aí que esse acidente aí poderia ter sido evitado, né? Infelizmente aí Peter Nielsen cometeu um erro e pagou com sua vida, mas você vê aí que o Ticaz ele vem enfrentando melhorias desde então. Temos o Ticaz original, depois temos o Ticaz 2 aí, no caso aí desse texto aí que a gente acabou de ler,
estavam orientando em suas melhorias. Mas, cara, na verdade, esse acidente trágico aí que vitimou várias crianças aí só aconteceu mais uma vez pelo fator humano. É aquela questão, Thiago, de sobrecarregar. O cara tava cuidando de duas plataformas praticamente, enquanto o parceiro que podia estar dando uma força estava ali dormindo do lado, né? É questão mesmo humana. É, questão humana. Infelizmente aí, várias vidas perdidas aí. E, cara, não só perdidas, a forma que essas pessoas perderam a vida foi muito brutal. Lamentável, lamentável demais. Crianças e adolescentes, é complicado. E aqui, Tiziano, fechamos mais um episódio de Mayday, hein?